A paz do Senhor, meus queridos, estamos de volta com mais um vídeo do canal Semente de Fé. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Cristiano Carvalho e todas as semanas nós trazemos vídeos para o fortalecimento da nossa fé, para nos motivar e nos ensinar a continuar caminhando nos caminhos do Senhor, né? E eu gosto muito dessa palavra que o Senhor tocou no meu coração, mas como eu costumo dizer, a palavra vem primeiro para aquele que prega. Todos nós que ministramos a palavra de Deus sabemos que ela vem em primeiro lugar para aquele que está ministrando. Então eu sempre me sinto na liberdade de colocar, de expor exatamente o que Deus colocou no meu coração, porque eu prego não é para a igreja, não é para pessoas, é primeiramente para mim, e depois que que caiu no meu entendimento, depois que eu passei a conseguir vivenciar aquilo, depois que eu passei a conseguir ter um entendimento daquela palavra, então o Senhor permite que a gente passe ela adiante. Então eu sempre digo, a primeira pessoa para quem a palavra é ministrada é para aquele que está levando. Então eu gosto muito de falar isso, para eu me sentir verdadeiramente na liberdade de expor e a sinceridade de dizer, não é para você, é em primeiro lugar para mim e depois para quem está nos assistindo. Amém? Isso sempre, desde a primeira vez que eu subi no altar para ministrar uma palavra, eu sempre digo, essa palavra ela vem primeiro para aquele que está ministrando. Por isso a liberdade de falar da forma como Deus coloca no coração, porque eu não subo em púlpito nenhum para apontar ninguém, porque o primeiro apontado seria eu. Então eu me sinto sempre na liberdade de compartilhar aquilo que Deus tem me ensinado, aquilo que Deus tem me ministrado ao coração para ser motivo de transformação na minha vida. Porque primeiro nós temos que ser transformados para então levar essa semente de transformação que frutificou em nós lá para fora, para o mundo. Porque nós somos o sal, nós somos a semente, nós somos aqueles que vamos levar a boa palavra para aqueles que estão lá fora. Amém? Então, eu quero começar essa palavra hoje dizendo, não é apontamento para ninguém. A primeira pessoa a ser ministrada, a ser rasgada pela palavra que é ministrada é aquele que está levando ela. Tá bom? E o Senhor me ministrou a respeito de algo muito profundo e que muitas vezes nós caímos nessa situação. E o título da palavra de hoje é Não Olhe para Trás. Então eu gostaria de compartilhar 2 textos com vocês, um que faz muita menção a isso e outro que, vamos dizer assim, nos ajuda a não olhar para trás. Então gostaria que vocês abrissem no livro de 1 Reis, no capítulo 19, a partir do versículo 19. Nós vamos ler até o 21. Na minha Bíblia diz assim, 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E lhe disse, vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e os deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. E seguiu a Elias, e o servia. E depois nós vamos lá para o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6. Que diz o seguinte, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, e ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto
te recompensará publicamente. Apenas esse versículo. Nós, infelizmente, temos o péssimo hábito de olhar para trás. Principalmente naqueles dias que nós estamos cansados, principalmente naqueles dias que nós estamos angustiados, que nós estamos temerosos, nós olhamos para trás e enxergamos não os livramentos que o Senhor nos deu, trazemos à lembrança não os milagres que o Senhor nos fez, mas olhamos para quantas lutas nós já passamos. Sabe aquele dia que bate o cansaço? Aquele dia que parece que está na última gotinha da fé? Eu não prego e não ministro sobre supercrentes. Nós somos homens e mulheres servos de Deus. E a palavra mesmo diz que aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque todos nós estamos sujeitos a dias de queda. Homens e mulheres de Deus tiveram seus momentos de dificuldade. Jesus Cristo teve o dia do medo, que ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, eu não prego, eu não acredito nessa filosofia do supercrente que nunca vai se abalar com nenhuma situação. Não, nós somos seres humanos, nós precisamos admitir as nossas fraquezas perante nós mesmos para pedir auxílio de oração, de fortalecimento, e nós principalmente precisamos ter uma postura de humildade perante o Senhor e reconhecer que nós somos fracos e que nós somos totalmente dependentes dele. Reconhecer que não é porque nós somos fortes que nós continuamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta de pé todos os dias. Então não existe o supercrente que nunca se abala, não. Então você vive uma vida leviana. Nós, como seres humanos, nós estamos de pé porque o Senhor nos sustenta. Então, o primeiro passo na nossa vida com Deus é admitir a nossa fraqueza diante do Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, nós somos fracos. Por nossa natureza humana, nós somos fracos. Então, haverá o dia do olhar para trás, o dia da angústia, o dia do medo, se até Jesus Cristo teve esse dia. Então, não permita que o acusador te diga que você é menos crente, ou que você tem pouca fé, ou que você é mais isso, ou você é mais aquilo. Não permita que o acusador te desanime porque você está se sentindo fraco. Não. No mundo vós tereis aflições. Nós vamos ter angústias, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter medos. Se Jesus Cristo veio à Terra e teve medo, quanto mais nós. Mas nós admitimos diante do Senhor a nossa fraqueza e pedimos para que Ele nos fortaleça. O nosso cansaço e pedimos para que Ele nos renove as forças, nos renove a alegria. Esse é o verdadeiro servo de Deus. Aquele que vai ministrar o que está fraco não vai dizer: eu sou o super-homem. Não. De super só existe um, o super Deus. Deus Trino, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do qual nós somos totalmente dependentes. Mas nós somos fracos. Nós viemos de uma natureza fraca e pecadora. E se estamos de pé, o quanto estamos de pé, é porque a mão do Senhor nos sustenta. Então, nós, nesses dias de olhar para trás, temos os nossos dias de fraqueza, de choro, de angústia, de olhar e dizer: meu Deus, é tanta luta, meu Deus, é tanto sufoco, meu Deus, é tanta situação. E nós acabamos olhando, infelizmente, muito mais para as lutas do que para os livramentos. Nós olhamos muito mais para as dores do que para as situações em que o nome de Deus foi glorificado através das nossas lutas. E eu ouvi um testemunho muito bonito de um apóstolo que ele estava voltando de um culto que ele ministrou, onde ele deu o testemunho, e ele sofreu um acidente. E durante muito tempo ele se perguntou: mas Senhor, eu não estava vindo de uma balada, eu não estava vindo de bebedeira, eu estava vindo de um culto e o Senhor me permitiu acontecer uma situação dessas. E depois de muito tempo, onde ele questionou a Deus, Deus falou para ele: através desta situação, toda a tua família se converteu. Através dessa tua dificuldade, toda a tua família saiu
da mão de outros deuses, debaixo do jugo de outros deuses, e veio servir a mim. Então, quando nós dissemos assim, Senhor, usa-me, Senhor, nós estamos colocando nossa vida verdadeiramente aos pés do Senhor, ao dispor do Senhor. Tem muitas lutas que Ele vai permitir que nós passemos, já com o escape em mãos, para que nós possamos ser testemunho para a vida de outras pessoas, para que nós possamos ser luz na vida de outras pessoas. E esse testemunho, essa luz, vai trazer vidas para Cristo. Então, muitas vezes, o Senhor permite as situações da vergonha para que haja dupla honra, para que o nome dele seja glorificado. Mas nesses dias de luta e na intensidade das lutas que nós vivemos, nós nos questionamos e olhamos para trás. E muitas vezes nós deixamos algumas situações como backup, o plano B. E Eliseu, ele cortou o plano B. Ele disse, eu vou queimar os bois, eu vou dar de comer para o povo, porque eu não vou ter segunda opção. Eu vou seguir o meu chamado e eu não vou ter para onde olhar. Se eu olhar para trás não vai ter sobrado nada. Eu vou seguir quem eu tenho que seguir, eu vou executar o meu chamado, eu vou servir. Olha o que ele fez, ele destruiu o chamado, seguiu e serviu a Elias. E no final ele teve a porção dobrada da unção de Elias. Então, o que Jesus nos diz, que se nós crermos nele, nós faremos milagres, os milagres que ele fez e outros ainda maiores. Mas nós temos que nos desligar do nosso passado, verdadeiramente destruir o nosso passado, para nós olharmos para trás e não ter um plano B, não ver um escape no que ficou para trás. Porque o nosso escape é para frente, porque nós não somos os que retrocedem, nós somos os que seguem adiante. Nós não somos o que tem um plano B, nós somos o que tem um único plano, que é o plano do Senhor, que vai ser executado nas nossas vidas. Nós não temos um segundo Deus, nós temos um único Deus, que é o Deus Trino, e que deixou o Espírito Santo conselheiro para as nossas vidas. Nós não somos daqueles que se paralisam diante de situações, mas nós avançamos porque diante de um Deus, servindo a um Deus que abriu um mar para que o povo dele passasse em seco, se existe um mar à nossa frente, nós vamos continuar marchando, porque no momento certo Deus vai abrir o mar, nós vamos atravessar e vamos ter o escape, seja da situação que for, seja a situação que apresentar, seja a perseguição que se apresentar sobre as nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso que está conosco vai nos dar o escape. Mas nós não podemos olhar para trás e dizer, mas o exército está nos seguindo, mas eu tenho um plano B, mas eu tenho uma segunda arma, mas eu tenho uma segunda passagem. Não existe mais, existe só um caminho. Existe só um olhar para frente. A palavra diz que nós lançamos, o Espírito Santo de Deus nos faz lançar fora todo medo, toda insegurança. E neste dia o Senhor está dizendo, pare de olhar para trás, pare de olhar para as lutas. E no momento que essas dores, essas lutas quiserem nos fazer parar, e em parte é a nossa fraqueza humana, e em parte é a voz do inimigo falando na nossa mente, porque a nossa mente é o nosso principal campo de batalha, é onde o inimigo joga todas as frustrações. E o nosso cetismo humano, o nosso olhar com os olhos carnais nos faz pensar que contra fatos não há argumentos, e o inimigo sabe jogar situações do passado para nos fazer olhar para trás e desanimar. Mas no dia de hoje Deus está dizendo, sabe qual é a tua postura de homem de Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em silêncio ao Deus que te conhece no reservado, e a tua oração será publicamente atendida. Se o teu problema é a vergonha que tu tem passado na frente dos outros, entra no teu quarto, fecha a porta em nome de Jesus e ora em silêncio, em oculto, e tem intimidade com o teu Deus. Em nome de Jesus Cristo, porque publicamente Ele vai te exaltar e Ele vai te levantar, e todos verão que há Deus na tua casa e que há Deus sobre a tua vida. Mas não permita que no dia de hoje as situações do passado venham te paralisar, as situações do presente venham querer te fazer olhar para trás, mas te fortalece em oração. Resgata a tua intimidade com o Senhor. E
Acredite que haverá um tempo novo e que no tempo certo o milagre vai chegar. Mas te fortalece em oração. Tira todo o peso da dor. Tira todo o peso que as situações do passado trazem. Toda a marca, toda a memória de dor, tudo aquilo que foi lembrança, que é lembrança de dor na tua vida, por todos os tempos de sofrimento, por todos os tempos que você vivia com as lutas nas tuas mãos. Hoje nós vivemos um tempo novo, onde as lutas não são nossas, mas quem peleja por nós é o Senhor. Então nós não podemos viver baseados nas lutas que eram conduzidas pelas nossas mãos e pela nossa sabedoria humana, porque hoje nós temos um Deus que peleja por nós. Hoje nós agimos baseado na sabedoria do Senhor, a qual nós clamamos todos os dias, e Ele nos orienta como agir diante das situações. Mas o inimigo quer nos levar a situações do passado onde nós tivemos perdas e frustrações porque nós agimos baseado na nossa sabedoria, no desejo da nossa carne e na nossa vontade humana. Mas hoje nós vivemos baseado numa nova vida. Hoje nós somos nova criatura em Deus e não agimos mais baseado na nossa filosofia humana, mas nós vivemos baseado na sabedoria de Deus. Então nós não vamos mais perder. Nós vamos aguardar em Deus e no tempo certo o socorro chegará. Em nome de Jesus. Entra para o teu aposento, fecha a porta e ora em oculto para o teu Deus. Porque Ele publicamente, se o teu problema é a vergonha que você tem passado perante as pessoas, saiba que é orando e jejuando em secreto e em intimidade com Deus, que publicamente Ele vai te honrar. A busca é em secreto e o mover vai ser público. A exaltação do nome do Senhor através da situação que publicamente nós fomos envergonhados vai ser em público. Aquele público que nos viu ser humilhado vai nos ver sendo exaltados e vai ver que há Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva essa palavra e vamos orar para tirar todo o peso, e vamos orar para que as nossas mentes sejam seladas, e vamos orar para que o Senhor receba a nossa oração em oculto, a nossa oração em momento de intimidade com Deus, porque ela vai trazer o mover do Senhor sobre qualquer que seja a situação que nós estejamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero em unidade, Senhor, com os meus irmãos orar. Senhor, pedir que Tu tires todo o cansaço físico, mental e espiritual. Senhor, que Tu seles as nossas mentes, Pai, para toda a voz do inimigo, e que Tu seles também a nosso próprio eu que grita, que olha para trás, que quer sentir peso, desânimo, por conta de situações em que nós fomos derrotados, na época em que nós não vivíamos na Tua presença, na época em que nós vivíamos pela nossa sabedoria humana, conduzindo as lutas com as nossas mãos e com o nosso achismo. Hoje, Senhor, nós vivemos num tempo diferente. Hoje, Pai, nós vivemos baseado na sabedoria humana, na sabedoria do Senhor. Hoje nós vivemos baseado na Tua palavra. Então nós vivemos um tempo em que nós veremos o Teu mover sobre cada situação que nós te apresentarmos. Ensina-nos a cada dia a ter intimidade contigo, Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina em Mateus 6,6 que se nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos a Ti, Senhor, em secreto, no momento de intimidade com o nosso Deus, publicamente o Senhor nos honrará. A nossa oração é em secreto, mas o Teu mover será em público. Se a nossa vergonha tem sido em público, em secreto nós vamos orar a Ti, em secreto nós vamos chorar aos Teus pés, em secreto nós vamos nos rasgar na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vai nos levantar, e o Senhor vai nos honrar publicamente. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá a certeza desta palavra, nos dá a convicção, Senhor, de que toda a vergonha se transformará em dupla honra, porque nós não vivemos mais baseado no nosso eu, mas nós vivemos baseado no novo homem que foi gerado a partir da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua sabedoria. Ensina-nos, Senhor, neste dia
a viver a verdade desta palavra. Escreve esta palavra nos nossos corações, Pai, para que quando bater o desânimo, seja jogado por uma seta do inimigo, seja por uma situação da nossa própria carne que grita, Senhor, porque nós sabemos que ela grita, porque a nossa carne é fraca, já diz a tua palavra, mas nós vamos orar, Senhor, e nós vamos ver publicamente o teu mover. Ensina-nos a viver essa verdade. Nós te agradecemos por essa palavra de consolo, de conforto, que nós temos a cada dia intimidade com o teu Santo Espírito, Pai. E que haja grandes moveres, maravilhosos moveres nas nossas vidas. E que a cada dia aumentemos a nossa intimidade contigo, Pai. É o que eu te peço, desde já te agradeço, porque tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus do nosso socorro bem presente. Tu és aquele que nos sustenta de pé, Senhor. Como em tantos feitos está na tua palavra, o Senhor continua sendo o mesmo e que vai nos sustentar de pé até conquistarmos a vitória, até a terra prometida, porque o Senhor continua sendo Deus, independente das situações. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos, Pai. Recebe a nossa adoração, os nossos corações rasgados diante de ti para te louvar e te adorar neste dia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir também, Senhor, que se há alguém assistindo esses vídeos que ainda não entregou a vida a ti, Senhor, escreve, Pai, o nome desta pessoa no livro da vida. Muda o quadro, muda os caminhos, Senhor, faz o novo. Senhor, aumenta a fé, a intimidade. Senhor, rasga fora, Senhor, toda a procuração do inimigo contra a vida, toda a sentença maligna contra a vida deste meu irmão, desta minha irmã, e traça um novo caminho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje haja intimidade com o teu Santo Espírito, Consolador, e que eles saibam, Senhor, que há Deus na vida deles, que todo o tempo da ignorância o Senhor não leva em consideração, mas que hoje começa uma nova história na tua presença, Pai, e por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Fica na paz, ora, louva o Senhor, nos tempos de angústia, de tribulação. Entra pro teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E publicamente, Ele vai conceder o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Amém.